Bom, eu sou a Naira, estudante do curso de Direito, e hoje eu gravei esse vídeo com a proposta de falar um pouquinho sobre punibilidade e suas causas extintivas, tá? Previstas lá no artigo 107 do Código Penal. Olha só, a punibilidade, ela não faz parte do conceito analítico de crime. Nós sabemos pela teoria tripartida que o nosso ordenamento adotou que crime nada mais é do que uma conduta, né? Uma ação ou omissão típica, tá? Ilícita, antijurídica e culpável. Lembrando aí que a tipicidade, tanto formal quanto material, ela precisa ter essa reprovação material também, senão a gente não vai estar diante de um crime, tá bom? Mas em regra, típica, ilícita e culpável. Culpabilidade também, a capacidade de compreender o caráter ilícito da coisa ou de se determinar de acordo com esse entendimento, né, que a gente fala de culpabilidade. Agora, a punibilidade seria a consequência, é o resultado, é a consequência ipso facto daquele cometimento do delito. Agora, é uma consequência que muitas das vezes não vai ocorrer diretamente, porque muitas das vezes nós teremos a prática de um delito, de um ilícito penal, mas que o Estado não vai punir. Seja por incidência de escusas absolutórias, que nós temos ao longo do Código Penal, por exemplo, né, a gente vê com muita facilidade, ou seja, pela presença, pela incidência de causas extintivas da punibilidade, que é o foco desse vídeo. Então, se o agente morrer, óbvio, a punibilidade será extinta, né? Por força do princípio da pessoalidade da pena. A gente sabe que a pena, a punibilidade, ela não passará da pessoa do condenado. Até porque a gente sabe que lá no direito civil é outra história. Pode ultrapassar sim, mas no direito penal não vai ultrapassar a pena, correto? Além da morte, nós temos também a anistia, que é uma causa extintiva da punibilidade concedida pelo Congresso Nacional, em regra, para os crimes políticos, tá? Nós temos também a graça e o indulto, que é concedido pelo presidente da República, tá? Para os crimes comuns, em regra. Nós temos algumas exceções, mas a regra é essa. Nós temos também a decadência, que acontece, né, basicamente para os crimes processados mediante ação penal privada, tá? Por quê? Porque vai decair do direito de ação, né, o direito de queixa, o querelante, a vítima ou o seu representante, correto? Então, assim, vamos imaginar que nos casos de crimes processáveis mediante ação penal pública, incondicionada, a gente não discute incidência de decadência, por quê? Porque a decadência não vai acontecer. É impossível acontecer decadência nos crimes de ação penal pública incondicionada, tá? Somente nos crimes de ação penal privada, e aí eu arriscaria dizer, né, e deixo também esse questionamento, a decadência nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, já que pode decair do direito, né, de ação, de queixa, o querelante e o seu representante, tá? Seu representante legal. Agora, mais adiante, a gente encontra também o perdão judicial, a apreensão, o perdão da vítima. Então, olha só, a renúncia também. A apreensão, né, já ouvi muito, a apreensão acontece também no direito civil, lá no processo civil. No processo penal, a apreensão também ocorre quando, né, nós temos aí a perda do direito de ação justamente pela inércia do querelante. Olha só, ele propôs a ação, prestou a queixa, propôs a ação, iniciou-se o processo, mas depois disso ele ficou inerte, não fez mais nada, ficou totalmente inerte. Nós teremos a presunção de que esse querelante não tem mais interesse, que ele abandonou o processo, correto? E aí a punibilidade será extinta. Lembrando, a apreensão só ocorre nos crimes de ação penal privada originária, tá bom? Ela não ocorre nos crimes de ação penal privada subsidiária da pública. Porque pensa comigo, se a gente está diante
de um crime de ação penal privada subsidiária da pública, significa que quem tem a titularidade da ação penal originalmente é o Ministério Público. Se o MP não exerce a denúncia, né, dentro do prazo, vem a vítima e presta a queixa. Prestando a queixa, né, e depois disso a vítima fica inerte, ela não faz mais nada, o que poderá acontecer? O Ministério Público, já que ele detém a titularidade, ele pode retomar a ação a qualquer momento. E aí a ação não vai ser extinta e a punibilidade não será extinta. Por isso que a gente fala, né, que a perempção ela só acontece nos crimes de ação penal privada originária. É impossível acontecer na subsidiária da pública, tá bom? Nós temos outros também, nós temos a renúncia, que é uma fase mais pré-processual, né? Ao contrário do perdão da vítima. Olha só, o perdão da vítima, depois da vítima ter prestado a queixa, óbvio, nos crimes aí que o legislador prevê essa possibilidade, a vítima pode perdoar o agente, depois de ter oferecido a queixa. Exatamente isso. Agora, a renúncia não. A renúncia você abre mão. Antes mesmo de você iniciar o processo, antes mesmo de você prestar a queixa, você vai lá e renuncia do seu direito de ação. E com isso vai se extinguir a punibilidade. Lembrando que é necessária a previsão do legislador para tanto, tá bom? E lembrando que também, né, estamos diante de ações penais privadas. Temos várias outras causas, mas é que eu gostaria de chegar para trabalhar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais, né? É a prescrição. A prescrição, em linhas gerais, eu poderia dizer que é a perda desse direito de punir que o Estado tem, tá, gente? A gente não tá falando de ação penal privada, tá? A gente tá falando do Estado, que o Estado tem, só que ele vai perder justamente porque ele não exerceu dentro do lapso temporal. Lembrando que a prescrição aqui, ela não é voltada somente para o Estado punir, aplicar a pena, mas também é voltado para aquelas hipóteses do Estado executar a pena. Então, vamos imaginar que o Estado já aplicou a pena, o indivíduo já foi devidamente sentenciado, já transitou em julgado essa sentença, é irrecorrível tanto para a acusação quanto para a defesa. E aí agora o Estado está naquela fase de executar essa pena. Porém, ele também tem um prazo para fazer isso. Se ele não observar esse prazo, vai ocorrer a prescrição. Aquela que a gente chama de prescrição da pretensão executória, também chamada de PPE, correto? Então, olha só, a gente vai tentar ver cada uma dessas, abordar alguns tópicos, alguns pontos interessantes, mas meu foco aqui não é esgotar o tema. Então, vamos lá. Prescrição. Já tendo essa noção, né, de extinção do poder de punir do Estado, justamente pela sua inércia, a gente passa agora para as duas espécies de prescrição que nós temos no nosso Código Penal. A primeira delas é a prescrição da pretensão punitiva, também chamada de PPP. Ela já é bem conhecida, né? E a outra a gente chama de prescrição da pretensão executória, correto? Que é essa do exemplo que eu acabei de dar. Retomando a PPP, a prescrição da pretensão punitiva, a gente vê que ela se subdivide, né, em três espécies, digamos assim, três subespécies. A primeira delas é a prescrição abstrata, originária, assim. A segunda é a prescrição retroativa. E a terceira é a prescrição intercorrente, também chamada de superveniente, tá? Nós temos essas três possibilidades de prescrição até o trânsito em julgado, correto? Porque trânsito em julgado da sentença condenatória já é PPE, prescrição da pretensão executória, correto? Porque se transitou em julgado, não cabe mais recurso. Caberá ao Estado agora executar aquela pena. E ele tem um prazo para fazer isso. Tranquilo?
Mas antes de chegar na PPE, vamos falar um pouquinho sobre a PPP. Então, olha só, a prescrição da pretensão punitiva, né, abstrata, ela tem esse nome por quê? Porque ela se baseia na pena de máximo em abstrato combinado pelo legislador. Então, essa aí provavelmente a gente já ouviu falar bastante. Então, como assim, Naira? Ora, o indivíduo cometeu um delito. Agora, o Ministério Público, vamos imaginar que esse delito é de ação penal pública, tá? Agora, o Ministério Público ele tem um prazo para oferecer a denúncia. Opa, peraí, esse prazo ele tem que observar, senão vai acontecer a prescrição da pretensão punitiva abstrata. Por quê? Porque a abstrata ela tem como termo inicial, tá, a data da época do fato, em regra, porque nós temos algumas exceções, mas em regra é a data da época do fato até o oferecimento da denúncia. Então, tá rolando prazo. E esse prazo é com base no quê? Com a pena máxima em abstrato combinada pelo legislador. Então, se um certo indivíduo cometeu um delito que tem como pena máxima em abstrato, por exemplo, a margem de 5 anos, óbvio, a prescrição, por consequência, está lá no artigo 109 do Código Penal, será de quê? Será de 12 anos. Então, o MP, por exemplo, numa ação, né, pública, ele tem ali 12 anos, em tese, para o quê? Propor a denúncia. Se ele fizer isso depois, significa que prescreveu, correto? Ele não obedeceu o prazo e ocorreu a prescrição abstrata, a prescrição da pretensão punitiva abstrata, que tem em regra como termo inicial a data do fato até o oferecimento da denúncia. Agora, saindo da PPP abstrata, a gente cai na PPP retroativa, que é a prescrição da pretensão punitiva que vai retroagir. Mas como assim, Naira? Olha só, para a gente entender isso melhor, a gente tem que imaginar uma linha do tempo, que vai da data da época do fato até o trânsito em julgado, melhor, da data da época do fato até a data da execução da pena. Imagina isso. Vamos imaginar que o indivíduo cometeu um crime na data X. A data X é a época da data do fato. O MP foi lá e denunciou dentro do prazo. Ótimo, não ocorreu prescrição. Agora, o Estado ele tem um prazo para julgar e processar. Vamos imaginar que esse juiz, que um certo juiz competente do caso, ele julgou e sentenciou depois desse prazo. Ele ultrapassou o prazo. Sim, ele tem um prazo para julgar e sentenciar o indivíduo. Então, vamos imaginar que ele sentenciou depois desse prazo, anos depois desse prazo. A gente vai estar diante de uma prescrição retroativa. Por quê? Porque o juiz ele tinha que analisar um prazo dessa sentença. Por quê? Porque a prescrição retroativa, ela tem como termo inicial o recebimento da denúncia até a sentença transitada em julgado para a acusação. Presta atenção nisso que eu estou te dizendo. Não é um trânsito em julgado final, que não cabe mais recurso. Não. É um trânsito em julgado apenas para a acusação. A acusação não apelou, a acusação não entrou com recurso para aumentar a pena, que a gente chama de reformatio impégios, né? Que é aquela reformulação, aquela mudança na sentença, justamente para aumentar a pena do réu. Não aconteceu isso. E nem pode, tá? Porque uma das condições para se analisar a prescrição retroativa é justamente essa impossibilidade de recurso pela parte acusadora, né, pela a parte ativa, no caso o Ministério Público. Não pode mais caber recurso ao Ministério Público. Por quê? Porque transitou em julgado para ele, correto? Então, vamos imaginar que transitou em julgado aquela sentença apenas para a acusação. E com base nisso a gente vai ver
Será que teve prescrição retroativa? Será que o juiz sentenciou dentro do prazo estabelecido, que é com base na pena concreta estabelecida por ele? Porque aí é uma grande diferença também da prescrição abstrata. Na prescrição abstrata, como eu disse, ela é com base na pena em abstrato, máxima, né, combinada pelo legislador. Já na prescrição retroativa, nós vamos analisar o prazo prescricional com base na sentença transitada em julgado apenas para acusação. E aí a gente vai ver qual que foi o quanto, né, qual que foi o tempo de pena estipulado pelo juiz. Analisando isso, a gente vai lá no artigo 109, tá, do Código Penal e vai ver qual que é o prazo prescricional respectivo. Então, vamos imaginar aqui que o juiz condenou 4 anos de reclusão. Mais uma vez, se é 4 anos, o prazo prescricional é de 8 anos. Tá lá no Código Penal, no artigo 109. Agora, a gente analisa as datas. O oferecimento da denúncia, por exemplo, foi no ano 2000. E o juiz sentenciou e transitou em julgado para acusação em 2009. Perceba, de 2000 a 2009 já se passaram mais de 8 anos. Correto? Correto. Ou seja, nós teremos uma retroatividade dessa prescrição. Por quê? Porque o juiz sentenciou depois de 8 anos, ele não podia fazer isso. Correto? Então, essa prescrição vai retroagir. E, óbvio, essa sentença não será válida justamente porque prescreveu. Essa seria, em linhas gerais, a ideia da prescrição retroativa. Agora, nós temos também a prescrição superveniente, também chamada de intercorrente. O termo dessa prescrição é a partir da sentença transitada em julgado para a acusação até o trânsito em julgado final. Ou seja, trânsito em julgado agora não somente para a acusação, mas também para a defesa. Não cabe mais recurso nenhum. Então, a prescrição superveniente, elas pode se dar dentro desse lapso. Então, vamos imaginar, houve a sentença transitada em julgado para a acusação. Veio a defesa e apelou, entrou com recurso. Agora, o Tribunal de Justiça, ele tem um prazo para julgar, para reformular essa sentença, correto? Ou seja, ele tem um prazo para o quê? Para proferir o acórdão. Se ele proferiu o acórdão antes desse prazo, significa que nós tenhamos, antes não, depois, né? Se o Tribunal de Justiça proferiu o acórdão depois, né, desse lapso temporal prescricional, significa que prescreveu. Então, vamos imaginar, transitou em julgado para a acusação, tá? A sentença transitou em julgado para a acusação, mais uma vez aí no ano 2000, vamos imaginar assim. E aí, a defesa entrou com recurso, talvez um ano depois, mas pouco importa. Tá? Até porque o termo inicial é a data da sentença transitada em julgado para a acusação. Então, transitou em julgado para a acusação no ano 2000, a defesa entrou com recurso um ano depois, e aí o Tribunal de Justiça proferiu o acórdão, sei lá, vou imaginar, 10 anos depois, e vamos imaginar que na sentença transitada em julgado para a acusação, ele foi condenado a uma pena de 5 anos. Não, 4. Ele foi condenado a uma pena de 4 anos. Com base nessa pena, a gente sabe que o prazo prescricional é de 8 anos. Então, o que eu quero dizer com isso? O TJ, no caso, ele teria um prazo de 8 anos para proferir o acórdão. Simples. Se ele não proferiu o acórdão dentro desse prazo de 8 anos, ele proferir depois, significa que houve aquilo que nós chamamos de prescrição superveniente, correto? Então, olha só, desde a prescrição abstrata, retroativa
E a superveniente, a gente analisa desde a época do fato, ali, até o trânsito em julgado. Você perceba que a minha análise foi justamente dentro dessas áreas. Ó, data do fato, até o recebimento da denúncia, prescrição abstrata, da época do recebimento da denúncia até o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. E aí a gente está falando de prescrição da pretensão punitiva retroativa, ou também da data da sentença transitada em julgado para a acusação até o trânsito julgado final. A gente está falando já de prescrição superveniente. E aqui encerra a PPP. Aqui encerra a prescrição da pretensão punitiva. Por quê? Porque tudo aquilo que vier depois do trânsito julgado total, a gente já vai estar falando de prescrição da pretensão executória, porque veja, a sentença transitou em julgado para ambas as partes. Cabe ao Estado agora executar a pena. É simples. Por isso que a gente só pode estar falando da prescrição da pretensão executória. Então, olha só, depois de falar um pouquinho sobre a prescrição